Começamos mais um Pode Adotar, o podcast da Angaad. Você já sabe, ele está no YouTube, no Spotify e todos os canais de podcast mais modernos aí da atualidade. O seu preferido é só nos acompanhar as redes sociais da Angaad. Já vou de cara dizendo isso. E primeiro, eu preciso explicar quem sou eu na fila do Tereré. O nosso editor-diretor aqui, Júnior, que hoje foi promovido para sênior, segundo a nossa entrevistada de hoje, colocou tererê no nosso roteiro. Tererê, Júnior, tererê é coisinha de cabelo. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós falamos tereré, que é uma bebida gelada feita de erva mate de origem paraguaia, tá bom? Eu sou o Diógenes, gordinho, mas emagrecendo já, foram 10 quilos nos últimos meses. Que mais? Ficando carequinha, estou usando hoje uma blusa preta, sentado aqui na minha cadeira do meu escritório, sou branco e estou iniciando o podcast de hoje, infelizmente sem o meu companheiro potiguar, o Juan, que passou uma dificuldade de saúde, não pôde estar conosco aqui e vai morder a ponta do dedão, porque hoje quem eu vou falar, ou com quem eu vou conversar, vocês não têm ideia como eu amo essa mulher, como ela foi a responsável pela minha chegada até a Angaad, ela me aceitou puxando a barra da saia dela lá em Brasília. Oi, tem uma vaguinha para mim? Eu posso começar com vocês? Me coloca no jogo, deixa eu começar a fazer o site da Angaad. Então, ela lá atrás, em 2016, foi a responsável por eu chegar aqui onde eu estou hoje. E falando um pouquinho sobre ela, eu quero dizer uma frase, um poeta, né? Quero dizer um pensamento do poeta mexicano Octavio Paz, que vai nos ajudar a estar dentro desse tema de hoje. O que põe o mundo em movimento é a interação das diferenças, suas atrações e repulsões. A vida é pluralidade, morte é uniformidade. Mas aí a gente pergunta, a gente convive bem com as diferenças? Você aceita bem aquele que é diferente? A gente é eficiente em tudo? Ou melhor, a gente é eficiente em alguma coisa? Como que a gente lida com a nossa deficiência e com a do outro? A gente precisa conhecer e exercitar atitudes adotivas em relação às diferenças e às deficiências. Diretamente do Pernambuco, brincando com as diferenças entre o frevo e o vaneirão. O Pode Adotar hoje tem o prazer de receber Suzana Schettini, nada mais, nada menos, claro, do que a nossa querida Suzana Sofia Miller Schettini, que é mestre em psicologia clínica, professora universitária, psicóloga terapeuta, presidente do Grupo de Apoio à Adoção do Recife, o GEAD, integra a APEGA, que é a Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção, presidiu a Angaad, na época foi onde eu estava puxando a barra da saia dela, é mãe por adoção. Suzana, muito obrigado por estar conosco, viu? A casa é sua, e aí você conta agora, quem é você hoje na fila do chimarrão? Ô, Diógenes, que prazer estar falando com você, que saudade, isso me lembra tantos momentos bons que a gente passou, não é? No tempo da pandemia, online, com lives e programações. Um prazer imenso estar aqui com você, né? Com vocês, com a Angaad, para falar desse tema que tanto me mobiliza. Quem sou eu na fila do chimarrão? É uma boa pergunta, né? Aliás, deixa eu até te interromper. Chimarrão e tereré são antagônicos. Não é? São os dois lados da mesma moeda, vamos dizer assim. Não é a mesma erva, mas é o processamento. Mas quem é você na fila do chimarrão? Pronto. Eu, Suzana, sou um ser cósmico. Gosto de me definir assim. Sou um ser cósmico, não é, que habita esse planeta por um tempinho, por alguns segundos, né, e que se preocupa em aproveitar esse tempo
que lhe foi conferido ou lhe será conferido, né, para fazer o melhor, né, para fazer tudo que é possível para tentar melhorar, né, um pouquinho esse planeta, né? Isso é utopia, talvez, né? Mas nós somos de sonhos, né? Precisamos sonhar. Enquanto a gente sonha, há esperança, né? Não podemos deixar de sonhar, né? Legal. Eu vou aproveitar essa tua fala, eu sei, vou te interrompendo, mas o podcast é uma coisa que nós temos que conversar, né? Não é, nós não temos palestrantes, nós temos conversantes. Pronto. Quando você falou que a questão do sonho, eu me lembrei porque eu também sou cofundador aqui em Campo Grande, onde eu moro, há quase 30 anos, de um centro de convivência para idosos. E aí, daqui uns dias eu estarei convivendo lá, por ser idoso, estarei entrando na faixa dos 60. Uma das frases mais importantes, inclusive é tema de retiro, só é velho quem deixou de sonhar. É a frase do Centro de Convivência. Então, até tem uma Exatamente, concordo totalmente, né? Então, cronologicamente, falando assim, eu deveria ser idosa. Mas eu devo confessar que eu não consigo me ver como idosa. Né? Meus cabelos estão grisalhos, totalmente assumidos dentro da cor que eles têm na natureza, não é? Lindos, por sinal. Tenho 71 anos de idade, né? Cronológica, né? Mas eu penso que na minha interioridade eu acho que eu tenho 25. E claro que o corpo denuncia, não é? As rugas teimam em aparecer aqui e acolá, o corpo cansa mais, não consigo mais trabalhar por tantas horas à noite, mas a alma ainda está cheia de sonhos, não é? E penso que estes sonhos é que nos movem, não é? Que nos estimulam e que nos tocam para frente, né? Então, eu sonho, não é? Eu não consigo parar na fila, Diógenes, tenho uma dificuldade em ficar parada em filas, né? Eu acho que eu sou aquele ser que segue ao lado da fila e acha a fila devagar. Aí começa a se distanciar da fila porque quer andar mais rápido, não tem paciência. Na verdade, você tem característica de ser aquela líder de excursão. O povo está na fila e você vai, vamos, acelera, vamos. Eu conheço bem o teu jeito. Isso é da minha natureza, né? Então, eu tenho uma necessidade de me ver caminhando, né? Eu gosto de me ver, eu me defino um caminhante, né, do universo, né? E eu preciso me ver caminhando. O que significa isso? Fazendo alguma coisa, né? Alguma coisa que eu entendo que é útil, que vai fazer a diferença. Então, isso é uma necessidade psicológica. Então, eu sou esse ser, não é? Hoje, já com mais idade, a caminhada realmente ela vai um pouco mais lenta, tive que adaptá-la ao mundo do possível, né? Mas a gente vai caminhando, né? 71 anos de idade, bem vividos, espero que eu tenha mais alguns, né? Que eu possa caminhar mais um pouquinho. Tem alguns sonhos que eu queria ainda resolver, né? Ou tentar viabilizar, mas a gente precisa seguir, não é? Assim como você se autodefiniu, né? Eu vou dizer então que eu estou com uma blusa verde pistache, um colar de contas de madeira que meu marido comprou lá no Amazonas, numa época que ele esteve viajando lá, que eu gosto muito, que tem sementes da floresta amazônica e madeira, né? E, enfim, né, pessoal, cabelos grisalhos, brincos e à disposição de vocês para a gente falar sobre esse tema. É tão caminhante que ela é meio gaúcha e meio pernambucana, né? Nós falamos Filha do Chimarrão, mas hoje ela reside em Pernambuco já há alguns anos, posso dizer algumas décadas, né, Suzane? Como é que está aí a questão de se sentir meio pernambucana? Você tem uma expressão, você fala que você é pernambucha, é isso? Pernambucha. Aí, ó. Pronto. E até a expressão pronto, em vez dela falar tchê, ela fala pronto, que é a região do Nordeste, quando ele vai falar alguma coisa, então tá, ou alguma coisa assim, que é a nossa expressão, vai falar pronto. Né? Pronto, isso. Né? Isso é fruto, não é, de 24 anos convividos aqui no Nordeste. Né? E realmente, a essa altura, eu sou pernambucha.
estou totalmente integrada aqui na cultura, né? Do ponto de vista da vivência, claro que o meu bronzeado é mais bonito, né, do que os pernambucanos aqui, mas e destoa, não é? Só aquele pinguinho branco no meio dos bronzeados, mas adoro estar aqui, estou totalmente integrada. Me disseram aqui que eu fui adotada e que a adoção é revogável, então que eu nem pense que eu não vou poder voltar jamais. E, enfim, né, eu amo esse estado, né, um estado que tem as suas dificuldades, não é? Mas existe aqui também muita boa vontade, muita união entre as pessoas. Isso é uma coisa que o pernambucano tem. São muito solidários uns com os outros, né? Alguém que tem uma dificuldade, logo aparece 2, 3 para ajudar, né? Então, é um povo alegre, né? Eu acho impressionante a capacidade das pessoas de estarem alegres, mesmo nas dificuldades, né? O carnaval aqui acontece uma alegria coletiva, ninguém mais fala em dificuldades, né? Eles têm uma capacidade de se abstrair das dificuldades e simplesmente viver em alegria, o que é bom, né? O que é bom quando a gente pode fazer isso, né? Então, a vida nos traz essas mudanças, não é? Realmente vim parar aqui, né? E por conta da adoção, né? Mais tarde eu conto como é que isso aconteceu, né? Foi por conta da adoção do meu filho que eu cheguei aqui, né? Que eu comecei a trabalhar com adoção e vim parar aqui, né? Então eu sinto que Deus tem planos, né? Eu aqui agora, nesse momento de introdução, eu tinha a obrigação de justamente te perguntar isso, Suzana. Como que foi sua trajetória em relação à adoção? Então, já conta pra gente como que aconteceu nesses anos, porque eu te conheço já desde 2016, você já tinha uma trajetória imensa anterior a isso, quer dizer, eu sou juvenil, eu posso ser o júnior agora, nessa história, né, com relação à adoção. E você sempre foi um ícone para mim, para muitas pessoas. E como aconteceu esse começo, justamente em relação à adoção? Conta para gente. Eu já vou até te colocar em destaque para isso. Pronto, eu não gosto muito da palavra ícone. Não, mas sinta-se amada e querida. Vamos colocar referência, você, doutor Luiz, são pessoas que estão sempre no nosso imaginário. Eu, por exemplo, vou até interromper, eu estou começando a gravação do podcast do TJ Mato Grosso do Sul. Nós temos um projeto também, ele é o Pode Falar Criança, que é um podcast que vai falar sobre temas em específico da primeira infância e tudo mais. Nós temos uma missão que é gravar com o Dr. Luiz, e eu quase chamei a minha colega do TJ e falei, entra aí para gravar comigo com a Suzana, que a gente faz um negócio simbiótico, e disse que é para os dois. Mas aí não deu muito tempo da gente conversar e nem nos preparamos para isso. Mas eu vou, com certeza, ainda chamá-la para estar conversando. E as pessoas têm verdadeira alegria em ouvi-los. Por isso que eu estou perguntando como foi a sua trajetória em relação à adoção. Certo. Pronto, eu acho que não tem, assim, essa questão de ícone, né? O que tem, gente, isso é do fundo do meu coração, é realmente um amor àquilo que faz, né? Tanto o Luiz como eu, o Luiz que vocês conhecem, meu marido, não é? Nós encaramos a adoção, o universo adotivo, como missão de vida, né? E isso é sério, isso não é demagogia. Para nós é missão de vida, né? Então, não perdemos a oportunidade de contribuir, né, com alguma coisa que nós visualizamos que realmente vai promover, não é, ou vai melhorar as oportunidades de crianças e adolescentes que precisam família. A gente não faz isso por trabalho, né, profissionalmente, né? Claro que faz profissionalmente, mas não é no sentido do lucro, né, do retorno financeiro. A gente faz isso voluntariamente, porque realmente nós acreditamos nisso. Então, eu penso que quando você coloca amor, sabe, fica diferente, né? Luiz outro dia falou, a diferença é que quando você fala, você vai junto com a sua fala, não é
uma explanação metálica, né? A gente está falando realmente de uma vivência. Enfim, voltando, né? Então, a minha história, eu comecei a trabalhar em adoção no ano de 1998, que é justamente o ano de nascimento de Mateus, o nosso filho mais novo, né? Na época eu estava no Rio Grande do Sul e tinha adotado Mateus e estava na faculdade, né, fazendo um trabalho, né, e comecei a procurar bibliografia para o meu trabalho, que era sobre adoção de crianças maiores, né? Então, naquela época não tinha o contingente de bibliografia que a gente tem hoje, era muito pouco material, né? E comecei a procurar, e nessa procura encontrei várias pessoas que trabalharam com adoção, não é? E uma pessoa que chama Fernando Freire, que foi uma pessoa muito importante no universo adotivo, né? Ele foi o iniciador, digamos assim, quem trouxe para o Brasil a ideia dos grupos de apoio à adoção. Felizmente, hoje nós não sabemos onde ele está, ele recolheu-se, né? Não está mais trabalhando conosco, mas é uma pessoa que nós devemos respeito, não é? E muito bacana, bem lembrado. Homenagens, porque foi ele que trouxe para o Brasil a ideia dos grupos de apoio à adoção. Vou te contar um segredo. Ele é um dos nossos. Eu vou te contar um segredo. Ele é um dos nossos convidados do podcast. Nós estamos em contato com ele. Já ele vai estar. De repente, até se ele estiver conosco, conseguimos marcar, podemos trazê-la para estar junto, fazer também uma. Eu adoraria. Né? Vai ser muito bacana. Pronto de novo, né? Desculpa, pronto, mas o pronto vamos no pronto. finalizado. Então, falei também com o Fernando naquela época, né? E falando com ele, Suzana, você mora em Novo Hamburgo, não é assim? Sim, mora em Novo Hamburgo. Veja, tem um grupo se organizando em Porto Alegre que estão formando um grupo de apoio à adoção. Trata-se de Helena Martinho, Alice Bittencourt e mais outros 2 nomes que ele mencionou, né? E eles estão montando um grupo de apoio à adoção lá. Eu acho que você encaixaria muito bem com aquele grupo. E eu fiquei animadíssima. Né? E desliguei o telefone, na época a gente falava no telefone fixo, né? Não tinha celular, e imediatamente liguei para o número que ele me deu, não é? Falei com a Alice na época, que hoje ela faleceu, né? Uns 2 anos atrás, e ela me disse: venha, Suzana, venha, que estamos precisando, e precisamos muito de psicólogas. Pronto, aí já me engajei, né? Participei do início do Instituto da formação do Instituto Amigos de Lucas, que ele foi fundado em outubro, que é justamente o mês de nascimento de Mateus, né? O Instituto Amigos de Lucas e Mateus têm a mesma idade. E comecei a trabalhar em Porto Alegre, então, não é? Nesse instituto, logo atendendo pretendentes, atendendo famílias adotivas, e por conta desse instituto comecei a viajar para os eventos, não é? E no ano de 2000 eu fui com a Alice para o 5º Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, né? O 5º ENAPA. Hoje nós estamos no 27º, não é? E lá neste ENAPA, né, eu fui apresentar um trabalho e representar um instituto no ENAPA, né? E neste evento, né, eu conheci Luiz Schettini, que é o meu marido, né? Olha só! Quis Deus o ENAPA serve de Tinder também. Atenção, pessoal que vai para o ENAPA Natal agora, né? Que esse programa sai antes do ENAPA de Natal, o ENAPA Natal, por favor. Ele serve de Tinder também, se você está precisando aí conhecer um amor. E olha que amor que Suzana me conheceu, hein? Já pensou? E na época eu estava divorciada, tanto é que eu adotei Mateus sozinha lá no Sul, né? E Luiz também estava divorciado, né? E nos achamos lá durante o evento, né? Eu estou encurtando bem, porque tem muita coisa nessa história. O INAPA foi em maio, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Em outubro, nós estávamos organizando o primeiro encontro de adoção do Rio Grande do Sul.
que foi o lançamento do Instituto Amigos de Lucas, né? Evidentemente, né, que Luiz Schettini estava nesse primeiro encontro estadual gaúcho, né? E realmente foi nesse encontro, né, que nós estreitamos relações, né? E começamos a conversar mais de perto, né? E realmente, assim, nos identificamos imediatamente, foi uma coisa incrível, né? E logo em seguida, no ano seguinte, em setembro, casamos, né? E eu vim de malas e cuias para Pernambuco. Alguém tinha que mudar, né? Faria de novo? Faria, né? Naquela época, né? Todo mundo me dizia, você é doida, né? Eu tinha casa, toda a organização lá, e vim simplesmente, né? Enfim, são coisas, não é, do destino, né? E desde então eu trabalho com o Luiz, nos identificamos totalmente, começamos a trabalhar em conjunto, a planejar, e foi maravilhoso, né? Sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Você já tinha tido filhos antes também, né? Sim, eu Filhas? tenho 2 filhas biológicas do meu primeiro casamento, né? Quando o Matheus foi adotado, uma tinha 18 e a outra 21. E nós tínhamos um projeto, não é, de adoção que tinha deixado Vamos dizer assim, elas embarcaram nessa junto com você. totalmente, né? E, na verdade, eu não tinha planejado adotar uma criança especial. Eu queria um filho, não é? Então, não havia um planejamento, será uma criança especial. E eu tive problemas com o perfil na época, né? Quando eu me encaminhei para a habilitação de Matheus, eu não conhecia nada de adoção, nada, né? Pouco, muito pouco. Mas então, deixa eu perguntar. Foi quando você conheceu o Matheus, você foi se habilitar ou você se habilitou antes de Não, conhecer o eu Matheus? estava habilitada para adoção, né? Isso que eu ia Ah, contar. Eu estava entendi. habilitada para adoção e a minha habilitação era para uma criança de 4 a 5 anos de idade, né? Mas eu tinha um perfil bem amplo, que quando eles me perguntaram na entrevista qual é o perfil de criança que você quer, minhas filhas estavam juntas, né? Eu fiquei muito incomodada que eu disse, como assim? Eu tenho que escolher o filho? Eu não quero escolher, né? Eu só quero um Entendi, filho. como se fosse uma prateleira, vamos dizer assim, né? Você precisa pelo menos me dizer a idade, né? Eu fiquei tão. Se eu não sabia o que dizer. Aí a minha filha mais velha disse: mãe, eu acho que tu poderia adotar uma criança maiorzinha, de 4 a 5 anos de idade, porque seria mais fácil para você. Nós viajamos muito. Uma criança de 4, 5 anos de idade, ela já é mais simples para viajar. E você já teve 2 bebês, você já acordou de noite, já fez mamadeira, trocou fralda. Você tem razão. Vou deixar os bebês para as mãezinhas jovens e eu não preciso mais um bebê. Me convenci com aquilo, né? E pronto. Mas Naquela época já era uma adoção tardia, né? 4, 5 anos de idade já era era, uma adoção. era, era porque a gente perguntava no grupo qual é o perfil. A maioria das pessoas era de 0 a 6 meses. Ah, Muito difícil havia um perfil maior, né? Enfim, então o perfil foi, eu só disse a idade, é só isso que eu vou dizer, a idade. A criança que vier para mim será o meu filho. Eu tinha uma ideia, veja só que doideira. Eu pensava que havia uma fila de pessoas, não é? E que à medida que as crianças eram disponibilizadas para adoção, iam chamando as pessoas, que a gente não escolhia perfil, veja, eu acho que deveria ser assim, não deveria? seria o mundo ideal, né? Olha, nasceu o seu Eu filho, porque pensava que era assim. quando nasce a gente não sabe É, o tipo de situação que nós vamos enfrentar não, com o nascimento. Nós tivemos aqui, Suzana, só para te dar um testemunho, nós tivemos uma criança que nasceu com privação de oxigênio, com sífilis, HIV, uma série de outras doenças e prematura. E a mãe faleceu logo em seguida, coisa de algum dia ou dois, ela morreu também. E essa criança ficou no hospital. E aí, vamos colocar a criança para adoção. Ninguém tinha perfil para ela. Vamos abrir para busca ativa. O juiz, muito à frente do seu tempo, pegou a câmera de um jornalista e falou: tem uma criança no hospital, quem tiver interesse, manda e-mail para mim. E ele direcionou esse e-mail para mim, nós recebemos mais de 900 e-mails dizendo que queriam adotar a criança, porque era um bebezinho recém-nascido. Quando nós contávamos a situação do bebê, que era
com toda a comorbidade que ele apresentava, as pessoas falaram, não, muito obrigado, não era isso que eu estava procurando. E uma pessoa disse, não, essa é minha filha. E aí, quando começou a aproximação, a técnica dizia, mas você sabe que ela teve privação de oxigênio, ela vai ter deficiência, ela vai comer por sonda, ela tem sífilis, ela tem HIV, pode desenvolver AIDS. Não, tudo bem, mas é minha filha. Não, mas você sabe que ela é doente, que ela tem isso, passava mais um mês, você sabe, e a mulher no hospital. E aí falou, mas gente, você não vai desistir? Ela falou, se eu desistir dela, eu a estarei abortando, porque ela é minha filha. Nossa, eu me arrepio toda vez que eu vejo, e nós choramos muito na época que fizemos até um podcast que vai sair, um episódio com ela, que ela mora no interior de São Paulo, mas veio adotar aqui, no Mato Grosso do Sul, porque é isso, a gente não tem como ficar escolhendo, tudo bem, é um direito, não vou tirar o direito das pessoas, a gente aqui não quer criar polêmica, né? Mas o que você disse, Suzana, aqui, olha, eu quero adotar, toma, que esse aqui é teu filho, eu acho que seria o ideal mesmo. Pronto. Na minha cabeça era assim, né? Era desconhecimento na época. Então, apesar deste perfil amplo, não me chamaram, né? Me chamaram 2 anos depois. Nossa. Na época era diferente, não tinha SNA, não tinha. A gente precisava ir de cidade em cidade para fazer habilitação, levar as cópias. Né? Eu não fiz isso. Eu só deixei a habilitação na minha cidade, que é Novo Hamburgo. Bem, 2 anos depois eles me chamaram. Eu tinha feito uma decisão pessoal, e isso é a mais pura verdade do meu coração. Eu decidi para mim mesmo que a criança que eles me chamassem seria o meu filho. Né? Com isso eu consegui, digamos, acalmar o meu coração, né, com aquela história do perfil que eu tinha que escolher. Não, a criança que eles me chamarem será o meu filho. E não escolhi outra coisa, só ficou a idade porque ela disse que tinha que colocar pelo menos a idade. Bem, 2 anos depois me chamaram, não é? E eu estava num consultório médico, né? Não posso contar a história toda, vai ficar comprido, mas a moça, eu tinha um Motorola na época, desse tamanho assim, celular. Ah, eu lembro, tijorola. A gente chamava de tijorola. Negócio, né, que fazia um barulho danado, e ela disse, bom dia, Suzana. Eu disse, bom dia, aqui é a Lídia da Vara. Quando ela falou Lídia da Vara, me deu aquele calafrio que você disse que teve, né? Eu entrei em trabalho de parto instantaneamente, assim, a minha filha estava no meu lado, ela ficou preocupadíssima, a mãe ficou pálida, branca, né? E ela começa a me falar de Mateus, né? E ela diz, Suzana, eu sei que teu perfil era diferente, né? Você falou numa criança de 4 a 5 anos de idade, mas nós temos aqui um bebê. Eu disse, meu Deus do céu. Eu pensando, um bebê, meu Deus, eu vou dar conta do bebê? Ela estava falando do meu filho, não era minha decisão, e ela me conta a história de Mateus, né? E ela estava falando do meu filho. Em nenhum minuto eu pensei diferente, era meu filho. E ela disse, tudo isso que aconteceu com a menina que você descreveu, aconteceu com Mateus também. Ele teve anóxia, ele foi entubado quando nasceu, a mãe faleceu no parto, ele foi abandonado no hospital, e ficou 1 mês e meio no hospital, ele quase faleceu também. O Apgar dele foi 1 e 2, né? E não sabiam ainda quais as sequelas, mas sabiam que haveria uma trajetória diferente. Aí ela me disse, se você tiver interesse, isso era uma sexta-feira, na segunda-feira, você vai lá na casa de passagem, era o nome do abrigo, falar com o pediatra, que ele vai estar lá, que ele vai lhe explicar as condições do bebê. Disse, não preciso ir lá, ele já é o meu filho. Né? Ele é o meu filho, não preciso falar com ele. Disse, não, você tem que ir lá. Você precisa ir para ele lhe explicar as condições do bebê. Ela disse, veja bem, nós já contatamos 13 famílias, as 13 famílias viram o bebê, amaram o bebê, ele é lindo, ela falou, estava falando do meu filho, né? E é lindo, mas quando eles souberam da história, eles ficaram temerosos e desistiram. Você precisa falar com o pediatra. Eu disse, não, eu não vou desistir. E ela disse, o nome é Mateus, ele já tinha esse nome, sim, porque nós tivemos que dar um nome para ele, né? E ele foi um guerreiro, né? Foi um nome forte, Mateus, né? Aí pronto, tá certo, eu vou na segunda-feira lá falar com o pediatra. Não tinha jeito, tinha que ir, né?
Mas eu chego em casa na sexta-feira de tarde e conto para outra filha, né? Disse, mãe, não dá para a gente deixar o nosso irmão lá no abrigo. Olha só. Instalou-se o senso de urgência. Filha, não pode ser assim, não. O juiz tem que autorizar, a gente não pode pegar assim. Mas, mãe, vamos lá, pelo menos olhar. Eu não sei se pode, né? Mãe, vamos, mãe, vamos, mãe, vamos. Encheram tanto saco, né? Eu também queria, né? As Sexta-feira crianças que querem, né? Você desculpa, é a criança que está pedindo, veja, entende? Sexta-feira de tarde, 3 horas da tarde, estávamos as 3 paradas lá na porta da casa de passagem. Toquei a campainha e tinha um chororô lá dentro, acho que era a hora que as crianças estavam acordando da sexta. Aí Vixe. abriu um rapaz, abriu a porta, um rapaz me atendeu com um bebê no colo, com duas, uma pendurada em cada perna, outro nome, outra. Eu disse, olha, desculpe, eu não sei se eu poderia estar aqui, não quero incomodar, mas eu estou adotando um bebê e a gente queria muito dar uma olhadinha. Pode? Aí ele disse, quem é? Eu disse, é Matheus. Ah, tá ali, Matheus. Ele disse, que legal, tá ali. Aí ele fez assim, tá ali. Né? Quando ele fala, tá ali as 3, de um, para o lugar onde ele apontou. Chegamos lá, era um gradeado onde se põe as crianças quando elas começam a caminhar. Né? E eu olho assim, tinha 3 bebês lá dentro. Me abaixo e pego um bebê. Quem eu peguei? Matheus. Eu disse, é esse mesmo. Quem me disse que era Matheus? O coração, né? Os 3 eram do mesmo tamanho, né? E ali ele foi para os meus braços e nunca saiu, e sempre foi meu filho, né? E Olha, foi fantástico, assim ele veio para nós. Então, eu não escolhi adotar uma criança especial ou com deficiência, eu não gosto da palavra deficiência, porque para mim ele não é deficiente, né? Eu aceitei um filho com dificuldades da mesma forma como eu aceitaria do meu útero. Né? Então, ele veio para mim com essas especificidades, com essas características, e eu aceitei. Né? Então, eu não escolhi. Aí tem gente que faz fantasia, não, escolheram adotar um filho especial só para dizer que são melhores. É tanta idiotice que a gente já ouviu, sabe? Que as pessoas inventam, né? E criam situações. Na época, eu não conhecia Luiz, eu estava sozinha. Né? Conheci Luiz 2 anos depois, Matheus tinha 2 nossa, anos. já tinha Matheus, já estava Eu com já 2 tinha, anos. né? Matheus E tinha a, 2 anos quando ele e a conheceu. gente Né? sabe que o tema de hoje, inclusive, é um tema relacionado à adoção dessas crianças que têm um pouco mais de dificuldade, e a gente chama de deficiência, mas você colocou talvez como diferença e não deficiência, né? Porque eu acho que aí existe um jeito diferente de você cuidar dele, não que ele seja deficiente, né? E hoje, nos acolhimentos, e eu sou responsável pelo SNA no meu Tribunal de Justiça, no meu estado, e o SNA, para quem não sabe, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, nos acolhimentos eu tenho muitas crianças com deficiência, e esses vão ficando. Eu tenho crianças, e eu posso chamar de adolescentes, que você olha, eles têm tamanhos assim, aqui não está aparecendo na câmera, deixa eu ver se eu... são pequenos, né? Que cabem no colo, mas já tem quase 18 anos, eles vão completar 18 anos dentro do serviço de acolhimento, e às vezes, quando você faz uma busca ativa, não aparece um interessado. A diferença está neles, né? Ou na gente, pretendentes, pais e mães? O que você entende? Veja, isso é uma questão bem delicada, não é? Você falou nessa menininha, não é? Que o juiz fez uma busca ativa, ele se empenhou, né, em falar sobre essa criança e ela encontrou a sua mãe, ela foi Isso, adotada. e quando eu falei 900 e-mails, eu não estou sendo hiperbólico, exagerando. Sim, eu Ele acredito. foi 900 e alguma Sim. coisem de e-mail que eu recebi na Sim. caixa postal, de Nós inúmeras tivemos pessoas interessadas. um caso aqui em Recife com gêmeos que nasceram também, eu não me lembro quais eram as condições, mas os gêmeos tinham dificuldades, né? E foram adotados. Também houve assim mais de 600 e-mails, me parece, né? Olha, Que foi feita não uma campanha, né? Mas uma busca ativa para essas crianças. O que eu penso, Diógenes, sobre isso, né? Adotar uma criança especial tem que ser
realmente uma decisão consciente, né? A gente não pode adotar para fazer caridade, é a mesma premissa da adoção, né? Você tem que ter, digamos, condições psicológicas para aquela criança, né? Então, no caso de Mateus, eu não sou melhor, né, do que qualquer outra pessoa. Por que, que eu pude adotar naquela época? 13 famílias não conseguiram, né? Eu não acho que essas famílias tenham sido famílias ruins, né? Talvez elas não puderam, né? Porque As você adotar condições uma criança emocionais. especial não é só querer, né? Você tem que estar pronto para isso. Mateus, por exemplo, ele teve toda uma trajetória a vida inteira, não é? Com tratamentos, ele fez muitas terapias, todas as terapias que a gente pode imaginar de estimulação ele fez, né? E muito investimento, não é, afetivo nisso, né? De tempo, né? Também financeiro, né? Eu nunca tive coragem de pedir alguma coisa no serviço público, porque eu sempre me percebia tirando espaço de alguém que precisava mais, né? Então eu não pedia e a gente fazia o esforço e ele ia nos serviços particulares. E Enfim, aí, eu penso. desculpa, eu preciso te interromper, até porque você já começou a colocar algumas coisas e eu precisava entender. Você falou de serviço específico, de serviço público e tudo mais. Eu quero adotar. Eu quero adotar até, inclusive, uma criança que tenha necessidades especiais. E o que a gente precisa estar preparado para oferecer para essa criança, então? Você precisa Além realmente da nossa estar emocional. você precisa estar realmente ciente da condição dela, né? Tem que ser uma adoção consciente, né? Você precisa se inteirar das dificuldades, né? E realmente ter certeza que você vai dar conta, né? A gente tem que ter a disponibilidade de tempo, de recursos e a disponibilidade afetiva, tá? Então, aquelas 13 famílias, acho que elas não puderam, né? Então, por que eu pude? Porque na época eu tinha maturidade, né? Eu tinha condições psicológicas, eu estava disponível, tinha recém me aposentado do meu primeiro trabalho, eu pude adotá-la, porque eu tive as condições também financeiras, né, de dar a ele tudo o que ele precisava. Então, tem que ser consciente. Essas adoções são possíveis? São possíveis. Né? Você trouxe um exemplo magnífico. Muitas vezes elas não acontecem porque eu penso que nós não investimos o suficiente na busca de família para essas crianças. Tá? Então, isso é uma coisa que me incomoda muito, devo confessar. Né? Eu fico muito angustiada porque eu não vejo um esforço nesse sentido. Existe várias coisas que entram aí no motivo porque as pessoas não preferem crianças especiais. Primeiro, não Legal. é? E me conta então, eu ia até perguntar isso para ti. Nós temos no SMA que lançar lá a justificativa por que eu recuso a adoção. E quais são as justificativas que as pessoas mais apresentam? O que você acha, ou entende, ou tem vivenciado aí em seu consultório, no seu trabalho junto dos grupos de apoio e tudo mais? Certo. Eu, assim, em relação à opção por filhos especiais, existe, né, o sonho, né, padrão de todo mundo de ter um filho perfeito, né? Aquela preocupação, eu quero um filho perfeito. Em relação à criança especial, existe preconceito. O que é isso? Preconceito no sentido de não conhecer, de não saber, né? Preconceito no sentido de não entender a situação da criança, né? Então, eu penso que nós deveríamos investir tempo, não é? Para explicar à sociedade essas condições de saúde. Esse é um podcast, né? Trazer um profissional que possa falar sobre as diferentes condições de saúde possíveis que essas crianças apresentam, né? Boa, E boa, existe boa ideia. medo, não é? As pessoas nos tempos de hoje estão muito ocupadas, né? Elas, eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir, tal e tal e tal e tal, né? E eu tenho medo, será que eu não vou dar conta?
né? Por exemplo, as crianças com HIV, tem várias crianças com HIV. Então, aconteceu um caso aqui em Recife, uma família adotou uma criança com HIV. Eles entraram no cadastro, 2 semanas depois estavam com um bebê. E colocaram no grupo, o nosso filho chegou. Como que já chegou? E era um bebê. Como que já chegou? Vocês entraram no cadastro recém e já tem o filho? Eles não quiseram dizer que ela tinha HIV. Né? E deu uma comoção no grupo, porque já acharam que tinha havido treta, né? Que eles ganharam na frente. Eu vivo isso diariamente aqui. Eu tive que apagar o fogo, né? Veja, eles só conseguiram logo porque eles estão abertos a uma criança com dificuldade de saúde, né? Enfim, né? Então, eu penso que nós temos trabalho aí, sabe, Diógenes, né? E a ANGAAD, né? Que é, digamos, a cabeça, não é, da adoção no Brasil, eu penso que precisa dedicar atenção a este tema. Né? Já me chamaram de salvacionista, não importa, eu sou mesmo. Tá? No que se refere a crianças, eu sou salvacionista mesmo, né? E eu penso que a gente precisa dedicar tempo a este tema, né? Trazer pessoas para falar sobre HIV. Né? Uma criança com HIV não tem problema nenhum hoje, é uma questão de preconceito realmente. Ela recebendo a medicação que ela tem que receber, ela não tem problema, ela convive naturalmente, né? Não há problema, né? Então, as pessoas têm muito medo de determinadas doenças infecciosas, né? E a gente precisa esclarecer. Nesse ponto, desculpe, eu vou interrompendo, porque senão minha voz da consciência morde aqui. Uma das coisas que, nesse ponto, e eu vi você falando sobre as suas filhas e tudo mais, nesse ponto, o grupo de apoio à adoção, a rede ao redor de uma adoção, a gente chama de rede de apoio, tem que ser muito ampla, muito sólida, muito firme. No caso de uma criança com esse tipo de dificuldade, ou com qualquer tipo de dificuldade, nós temos que ter uma rede também tão poderosa, e aí nós estamos falando de tanto o Poder Judiciário, os grupos de apoio, os técnicos, a família. Fala sobre essa rede de apoio que você colocou a ANGAAD, inclusive, como formadora dessa rede de apoio. O que a gente precisa montar em cima disso aí? A família... Eu penso, num primeiro momento, sabe, seriam esclarecimentos, tirar esse assunto debaixo do tapete. Nós já temos andado muito, né, nesses 25 anos, na verdade, que eu trabalho em adoção, muito nós andamos. Nós andamos em relação aos perfis, né, os perfis, hoje a gente consegue adoção para crianças maiores, para pré-adolescente, para adolescente, temos muito aqui em Pernambuco, né? Nós já evoluímos muito na questão das etnias, né? A etnia já praticamente já não é mais um empecilho, né? As pessoas já estão abertas, não é, a outras etnias, né? E eu penso que nós precisamos evoluir também em relação a isso. E como é que a gente evolui? Primeiro, esclarecendo. Né? Eu acho que a gente poderia fazer um levantamento. Eu tinha, na época da ANGAAD, eu sabia os números, hoje eu não sei mais os números. Quais são as crianças com necessidades especiais que nós temos nas instituições? Um levantamento de quem são, quais as dificuldades que essas crianças têm. E aí começar primeiro, não é fazer uma campanha, adotem as baleias, não. Primeiro, uma campanha de esclarecimento sobre as questões de saúde, esclarecer, né, o que é o HIV, como é que é tratado, e uma série de coisas, de doenças que a gente poderia esclarecer. Também as doenças da saúde mental, tipo autismo, todo mundo morre de medo do autismo, né? E essas do TOD, né? E a gente precisa desmistificar essa questão das doenças, que hoje praticamente tem tratamento para quase tudo, não é, pessoal? Para que a gente abra a cabeça das pessoas. Segunda coisa que eu penso, isso aí é um sonho antigo que eu vou deixar para vocês. Eu já falei isso algumas vezes por aí, mas nunca tive
tive sucesso, né? Eu nem sei se é possível, nunca alguém me disse, olha, isso é impossível, isso é utopia, mas eu vou colocar de novo, né? Na minha interioridade, eu estou sempre pensando, não é? O que é que a gente poderia fazer para viabilizar ou para facilitar a adoção de crianças com... tem uma dificuldade de falar deficiência. A adoção de crianças especiais. Né? O que a gente poderia fazer? Né? E eu, nas minhas reflexões, disse, olha, qual é a diferença que essas crianças têm para outras crianças? A questão de saúde. Qual é o medo? O medo é que eu não vou dar conta financeiramente, né? E uma coisa muito pesada é o financeiro. Né? Eu não vou ter dinheiro para financiar todos esses tratamentos. Na minha cabeça, né? Que pode estar delirando, né? Eu imaginei que todas as crianças especiais, né, com situações de saúde que estão nas instituições, poderiam ter, de alguma forma, e isso aí é talvez um projeto de lei, eu não sei de que forma isso deveria ser, uma espécie de passaporte saúde, estou chamando assim. O que significa isso? Esta criança, se ela for adotada, ela sai da instituição com o passaporte saúde. O que significa isso? Ela terá direito a todos os tratamentos de saúde que ela precisa. Tá? Uma vez houve aí uma tentativa de dar dinheiro, não concordo com dar dinheiro. Né? Eu acho que deveria ser um passaporte, né, um passe livre para os tratamentos de saúde. Como? Veja, eu penso que nós poderíamos, de alguma forma, envolver os planos de saúde. Né? Os planos de saúde poderiam adotar as crianças com dificuldade de saúde, não é? E oferecer os tratamentos. Mas eles vão fazer isso? Veja, nós temos a lei da responsabilidade social, né? Aí teria que ser uma coisa bem ampla, não é? Além da lei de responsabilidade social, Suzana, nós temos também a questão das isenções de impostos, Sim. os abatimentos. Esses planos de saúde não teriam dificuldade de integrar essa rede. É uma ideia bastante sólida até, que a gente pode estar discutindo junto com o Congresso, com o pessoal na minha cabeça, né? Não é, de psicóloga, né? Pensei, né, que os custos, né, que essas crianças dariam aos planos de saúde, eles poderiam ser autorizados a deduzir do seu imposto de renda, mais ou menos o que você falou, eu acho, né? Então, veja, essas crianças custam, não é, para o Estado muito, né? Eu acho que um programa desses poderia facilitar para todos os lados. Né? E aí a gente está falando de rede de apoio, e aí nós estamos envolvendo a sociedade, exatamente. O próprio judiciário. Tem que haver uma mobilização da sociedade, é o nosso compromisso, né? Eu acho que deveria ser capitaneado pela ANGAD, a nível nacional, né? Nesse sentido, sabe? De que essas crianças tivessem um passaporte de saúde. Vou chamar assim, que no meu sonho é passaporte de saúde. Ele tem um passaporte de saúde, digamos que Matheus é adotado, Matheus não precisa mais, tá? Então, eu não estou trabalhando em causa própria, tá? Matheus já passou dessa fase. Então, digamos que Matheus tivesse um passaporte de saúde, né? E ele precisa de terapia ocupacional. Né? Então, com o passaporte de saúde dele, né, ele é adotado pela Unimed. A Unimed vai providenciar para ele esse passaporte de saúde. Por que envolveu os planos? Porque o serviço público não dá conta. Né? Nós temos filas e volume, filas. Né? O volume é muito grande. Condição. Até porque nosso sistema público ele é muito bom. Ele não é um dos melhores do mundo, certamente, mas nós temos um volume que acho que ele não comporta, né? Não comporta, né? Então, eu tenho casos aqui, né? Eu nunca coloquei Matheus, por exemplo, na ACD, porque a fila é imensa. Eu disse, não vou fazer isso, não. Deixa para as pessoas que têm mais dificuldade. Né? Matheus, a gente dá um jeito, né, e faz no particular. Então, ele sempre teve os tratamentos dele, graças a Deus, a gente conseguiu pagar para ele no particular. Mas eu acho que a gente poderia ajudar. Penso que uma vez que a gente tivesse
essa questão da saúde, né, tivesse uma facilitação nessas questões, a gente teria mais candidatos. Eu sei que há um projeto, há uma lei, né, que diz que a adoção de crianças especiais, né, elas têm preferência, elas saem imediatamente, mas não adianta ter essa lei se não há candidatos para adotar as crianças, né? Então, eu estou falando em viabilizar famílias, né, para essas crianças. Essas são as crianças e adolescentes que mais precisam de uma família, né, que tem que estar numa família. E aquelas têm alguns casos bem complicados. Será que a gente não conseguiria de uma forma, né, de pelo menos colocar essas crianças em famílias acolhedoras? Né? São perguntas que eu deixo, eu também não sei. Inclusive, ano passado e esse ano, o CNJ está fazendo uma força muito grande com relação à família acolhedora. Sim. Nós temos, inclusive, fazia parte da avaliação do prêmio de qualidade do CNJ esse ano, a questão do acolhimento familiar. Mas ele foi retirado a pedido dos tribunais, porque, infelizmente, o tribunal faz muita força. O meu aqui, o presidente está indo praticamente de casa em casa, ou município em município, pedindo para que tenha a lei, que implante o sistema e tal, mas a gente não encontra famílias também. Justamente, eu acho, por conta dessa necessidade de se montar a rede, porque por mais que você pague um salário de ajuda de custo para aquela família e tudo mais, o valor que for, a partir do momento que ela entra para o sistema de acolhimento familiar, que ela entra, que ela é colocada aos cuidados dela uma criança que tem necessidades especiais, essa família vai passar por dificuldades que às vezes ela não foi orientada, não foi preparada. Por isso que a gente está insistindo na questão da rede de apoio. Tanto a família extensa, da pessoa que está adotando, o judiciário, o SUS, SUAS, toda a rede S, vamos colocar assim, que nós temos, né? Seria algumas coisas que a gente pode inserir na lista, né, dos principais desafios dessas adoções, não é? Exatamente. Assim, o que eu gostaria de deixar, o recado que eu gostaria de deixar, sabe, é que a gente olhasse para essa questão. Nós temos cabeças maravilhosas no Brasil inteiro, né? Vamos pensar o que nós podemos fazer para viabilizar estas adoções. Né? O brasileiro é um coração aberto, né? Nós temos essa característica da abertura, não é? Eu acho que até maior do que em outras culturas, né? O brasileiro é muito solidário, né? E eu acho que a gente conseguiria famílias se houvesse algumas questões assim que ajudassem, né? Principalmente essa questão da saúde, que é uma coisa que assusta muito. Não, eu não dou conta, eu não dou conta disso, a gente não vai ter recursos, o serviço público demora muito, a demanda é tanta, né? Então, se a gente tivesse aí uma facilidade nesse aspecto de saúde, eu acho que melhoraria, sabe? E também trabalhar a sociedade, né? Veja, adotar uma criança especial, né, ela significa um olhar totalmente diferente. Eu até tinha sugerido um título, né? Adotar o lado especial da vida. Quando você adota um filho especial, você também adota, não é? Habitar no mundo do possível desta criança. Né? As expectativas nossas em relação a um filho especial são diferentes. São diferentes do que a expectativa que você tem em relação a um filho que não tem, né, a deficiência. Né? O que a gente espera? É uma coisa impressionante. A alegria que nós já tivemos com o nosso filho, que ele tem 25 anos hoje, e ele é um bebê de 1 ano. Né? Então, as pequenas conquistas que ele consegue fazer, sabe, são mesma coisa que ser aprovado num doutorado, né? Conseguir segurar o talher, conseguir abrir uma fechadura, né? Então, a gente vê um mundo diferente. É impressionante o aprendizado que estas crianças trazem
para a família, né? Para aqueles que estão mais próximos, né? E aí você falou em família. A minha pergunta, em que eu insisti já em alguns momentos, a família extensa faz parte dessa rede? Como que... Eu sei que você e suas filhas já estavam abraçadas, mas e o restante? Te chamou de doida? Não Não, no chamou? começo, tanto quando adotei Mateus, eu nem disse que ele era especial. Eu não Aham. falei. Como era um bebê, né? Eu pensei, eu não vou falar porque vai criar uma comoção e eles vão descobrir aos poucos, né? Porque ele demorou, digamos, no projeto, no processo de desenvolvimento dele, tudo ele demorou. Ah, ele ainda não está segurando a cabecinha. Não, ele vai demorar um pouquinho mais. Eles foram sabendo aos poucos, né? Todo mundo é apaixonado por nosso filho, né? Os irmãos são loucos por ele, né? Outro dia, uma das minhas filhas biológicas, daquelas duas que estavam comigo, né? No Aham. processo de habilitação, ela disse para mim, sem a gente chegar no tema, né? Eu acho que ela estava pensando que eu estava preocupada com isso, né? E ela disse, mãe, ela disse assim, você nunca se preocupe com o Mateus, viu? Se um dia você não puder cuidar do Mateus, eu vou cuidar, ela disse. Olha. Mateus vai ser meu filho, né? Eu fiquei emocionada com isso, né? Outro dia, um outro filho me perguntou: Ô Suzana, como é que fica com. Vocês têm a curatela de Mateus? Temos, né? Ele é. Como é que chama? Ele é impedido, não? Como a gente fala? Incapaz. Isso, ele é. A gente tem curatela dele, né? Decidimos por Aham. ele tal e tal. Aí ele, como vai ser? Né? Aí eu disse, eles perguntam, né? Afinal, a gente está ficando velhinho, né? E Luiz e eu estamos assim juntando, né? Coisas materiais que Mateus vai precisar. Ele não vai ter problema, né? Financeiro, ele vai estar acolhido, mas ele vai ter que ter alguém que Que vai faça. cuidar dele, que vai ser responsável, né? E a família tem que entrar, claro, né? Então, dependendo da situação. Na nossa família, a família está tá presente, né? Às vezes tem algum evento, eu não o levo, né? Ele fica muito incomodado com o barulho, né? Aham. Outro dia havia a, a catequese de uma das netas, disse, cadê Mateus, vovó? Por que Mateus não veio? Reclamou que eu não levei ele na igreja, né? Que ia ter muito barulho, ele ia ficar muito agitado. Disse, não, ele ia ficar muito agitado. Ah, vovó, eu queria que o Mateus estivesse aí. Agora ele não vai estar na minha foto, veja. Então, é assim, ele é querido, amado por todos, né? A gente pode amar o diferente, né? Não é o perfeito, não é que vai definir amor ou não, né? A gente ama a criança especial da mesma forma ou mais ainda, né? Em relação ao nosso filho, eu tive uma sacada muito incrível, né? No tempo que ele estava na escola, né? Eu entendi que Mateus talvez não tenha vindo para aprender, ele veio para ensinar, né? Olha aí. Ele veio para ensinar. Então, as pessoas que se acercam dele aprendem a ver o mundo de uma forma diferente, né? Realmente a gente aprende isso, né? A valorizar as coisas de uma forma diferente. Isso é E maravilhoso. isso é incrível. E aí, falando em visibilidade, Suzana, o que que a gente pode ver, né? O que que a gente pode fazer para dar visibilidade, então, a essas crianças e adolescentes que precisam ser vistas? Eu sei que temos o Adote um Boa Noite, que o doutor Iberê já comentou com a gente. Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem o Aproximando Vidas. No Mato Grosso tem um programa igual. Em Pernambuco tem o Adote um Pequeno Torcedor. Existem vários Agora é o programas. programa Conviver aqui. Conviver. Tem Conviver. os programas são atitudes isoladas dos tribunais, tentando dar visibilidade. Você tem alguma ideia que você queira nos compartilhar Num agora primeiro nesse momento, momento? eu penso que sim, a gente deveria pensar sobre isso, né? Eu me angustio muito que essas crianças são invisíveis, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente deveria tirá-las da invisibilidade, não quer dizer mostrá-las, né? A gente pelo menos saber, tem tantas crianças assim, assim, assado,
não é? Começar a desmistificar a questão das doenças, a trazer pessoas para falar. Nós tivemos uma reunião no GEAD aí há uns 2 meses atrás, trouxemos um médico para falar sobre as questões das doenças, né? Que todo mundo tem medo, né? De que a criança venha com doença. E fazer, eu não gosto da palavra campanha, mas um trabalho global, específico para essas crianças. Se a gente não fizer isso, elas não vão sair daquele lugar da invisibilidade, né? Então, penso também, né, que tem que mostrar as carinhas, né, como a gente faz, né, no nosso Buscativa aqui, né? E quem não é visto, gente, não vai ser amado nunca. Né? Então, a única chance, né, que eles teriam, né, de despertar amor de alguma família, da mesma forma que essa menininha aí na tua região, né, é serem vistos. Né? É serem vistos e alguém se apaixonar. E eu acho que você tocou num ponto incrível, assim. Nós não falamos sobre as doenças, sobre as comorbidades, a gente tenta esconder isso. Então, eu acredito que quanto mais esclarecimento nós tivermos sobre o que o HIV traz, o que o autismo traz, o que o TOD, que você falou, TOD, traz, o que outros transtornos trazem, o que a deficiência física, aí eu vou ter que falar, a deficiência ou a necessidade física especial traz. Se nós tivermos esclarecimentos, talvez os perfis se ampliem dentro do Sistema Nacional, e aí os Tinders, porque o Sistema Nacional tem a graça de fazer as vinculações automáticas à noite, possam acontecer com mais frequências, porque eu ampliei o meu perfil, como você disse lá no começo, há 25 anos atrás, que seu perfil era. Eu tive que colocar a idade, mas o restante tanto faz. Da mesma forma que vocês tiveram um casal que adotou uma criança com uma doença muito antes de outros aí, porque eles tinham um perfil amplo, aqui aconteceu com 12, com o mesmo tipo de situação. O casal adotou um bebê muito antes, e na cidade, uma cidade pequena, não como Recife, claro, é uma cidade muito menor, o pessoal, nossa, adotou porque é rico. É rico, ganhou um bebê. Mas ninguém sabia que esse bebê tinha possibilidades de doença, que veio listado ali no laudo. E aí, quando saiu o irmãozinho, adotou o irmãozinho também, porque a mulher ficou grávida de novo, a mãe, a genitora. Ah, mas é porque é rico, aí tem 2 na adoção, o resto fica na fila. Mas ninguém viu que os vínculos não se formaram automaticamente, nem com a equipe técnica procurando, porque nós não temos esclarecimento sobre essas doenças. Eu acho que a sua ideia foi fantástica, e eu tenho uma notícia triste para te dar. Nós estamos chegando no final do nosso episódio e nós vamos ficar com muita vontade de ter outro, porque não tem jeito. A gente tem que pensar muito sobre tudo isso, e eu estou com muitas ideias, a voz da consciência me mandando aqui, está acabando, já deu 1h02 que nós estamos gravando o nosso sistema aqui, e eu gostaria muito de pedir que a tentadora, né? Você é uma mulher tentadora, como diz uma certa pessoa, né? Deixe-nos uma mensagem, né? A mulher que é tentadora, que está sempre disposta a tentar, deixa uma mensagem para a gente aqui, falando sobre tudo isso que nós dissemos. Essa história da tentadora, né, do meu marido, né, que ele me ensinou que a gente não deve desistir. Quando você acredita em alguma coisa, você tem que tentar. Tente. Só consegue aquele que tenta, né? Então, aqui, se a minha pequena contribuição aqui suscitar algum interesse, né, e alguma iniciativa, fico feliz porque eu tentei, né? Então, eu vou concluir com o meu mantra favorito, né? Tenho espalhado esse mantra por aí, né? E quero que ele viralize, que diz assim: adotar é investir no amor incondicional. Amor incondicional é o que a gente precisa quando vai adotar um filho com necessidades especiais. Eu fico no necessidades especiais que eu não consigo ser deficiente. Meu filho não é deficiente. Ele é perfeito dentro da sua condição, né? Então, adotar é investir no amor incondicional. Se a gente investe no amor incondicional, qual vai ser o resultado do investimento?
amor incondicional. Né? Então, vamos investir no amor incondicional, vamos insistir no amor incondicional, vamos persistir no amor incondicional, resistir no amor incondicional, jamais desistir. Desistir não existe no meu vocabulário. Então, é investir no amor incondicional, insistir, persistir, resistir, gente. Jamais desistir. Eu não desisto, não. Né? Aqui e acolá, né, vão surgindo, né, algumas ideias. Né? A gente não pode desistir. Enquanto tiver 2 ou 3 pessoas tentando, né, a gente pode ter esperança de um mundo melhor. Então, vamos em frente, é isso. Você me fez lembrar a história do passarinho que corria com uma gota d'água. Exatamente. No incêndio da floresta. Pessoal, você não vai resolver. Não vou, mas eu estou fazendo a minha parte. Estou tentando, claro. E se todo mundo fizer a sua parte, nós lá no final vamos ter um resultado bacana. Já deixei sua frase aí, ó. Adotar e investir no amor incondicional, tá no ar. É insistir, é resistir, é persistir, é não desistir. Né? Adotar é não desistir. Né? Falo muito nisso, que quando as crianças chegam, começam a trazer os desafios, a primeira coisa parece que as pessoas pensam em desistir. Não, Exato. Você não desiste de filho? Como é que vai desistir de filho? Né? Para todas as situações tem solução. Bora procurar a solução, né? Procurar ajuda, é por aí. Por aí. E aí eu aproveito para deixar o convite para você, já fez a sua inscrição para o ENAPA 2024, vai ser em Natal, e aí no site natal.enapa.org.br você tem aí todas as informações, hotéis, inscrições e tudo mais disponíveis. É aí perto de Suzana, está mais perto de Suzana do que aqui de mim, então espero nos encontrar todos lá em Natal, vendo toda essa situação. Minha voz da consciência está mandando mensagem aqui, é verdade, a Suzana é uma das confirmadas em Natal. E, Suzana, nós temos, assim, visto que acontece com frequência, as pessoas vão mandar perguntas nos chats dos aplicativos. Depois você nos ajuda a responder aquela que estiver com dificuldade e tal, nós passamos a você. Claro, com o maior prazer. Vamos poder responder a todos. Então, todos são convidados a estar conosco nos nossos episódios, avaliar, acessar o episódio anterior. Né? Nós temos um episódio novo a cada 15 dias, e você não perde nenhum conteúdo, porque está sempre lá gravado, está à disposição, você pode revisitar os nossos convidados sempre que você quiser, tanto no Spotify, no YouTube, no Anchor, aonde você estiver ouvindo aí no Google, eu não lembro como é que é o nome do Google para podcast, mas tem o podcast do Google também, todas as plataformas a que você quiser tem o nosso episódio. É muito bacana, Suzana, foi muito bom poder estar com você, e eu tenho uma revelação. Para algumas pessoas, para você não. Você sabe que eu já fui sua irmã. Foi. Lembra disso? Lembro, lá em Fortaleza. Aí, ó. Eu já fui sua irmã em Fortaleza, eu estava aqui fazendo uma homenagem, graças a Deus eu já estou mais magro. A você, olha o cabelo igual, né? É uma homenagem a você e a Sara Vargas. Você acha que estava deixando a presidência, passando para a Sara Vargas? Estavam todos assim, eu não achei a foto da Sara junto, mas você é a nossa convidada, a nossa homenageada de hoje, então eu faço questão de mostrar a nossa situação aqui. Olha, muito obrigado a você, viu? Em nome da Angaad, Suzana, eu agradeço de coração. Vou lhe dar um abraço, que é assim. Só que para dar abraço é muito difícil, porque só tenho eu aqui do seu lado para dar abraço. Vou chamar a voz da consciência. Eu falei para ele que eu ia chamar. Ele vai entrar aqui no palco, acenda essa sua câmera, meu caro, né? Por mais que você esteja com essa cara de que passou a semana toda no pega trabalhando, acende a sua câmera e me ajuda! Eu quero que honra! Junto com Suzana, vamos colocar a Suzana no meio aqui. Vamos, que alegria!
Eu e Júnior dar um abraço aqui para a nossa querida. Apertado. Vamos apertar a Suzana. Muito obrigado, gente. Obrigado. É isso. O meu não faz. Que não é júnior, mas é senior. Senior. Nossa Senhora. Muito obrigado, agradecemos em nome da Angad a vocês, inclusive ao Júnior, que é o nosso diretor, redator, orientador, diretor de câmera e tudo mais. Sou só um tentador também. Muito obrigado, Suzana, muito obrigado. Foi sensacional a conversa. Trabalho, tá certo? Eu sei que vocês dois são fantásticos, são achados. Muito obrigado. O trabalho está muito bom, viu? Tenho assistido alguns podcasts e muito, muito bom mesmo. O inglês de Suzana é britânico. Eu tenho sim, eu tenho até vergonha de falar alguma coisa perto dela. Eu tenho vergonha de falar perto de Sara, que é tradutora em inglês, de Suzana mais ainda, que ela fala. Eita! Na verdade, eu tenho um genro americano que me obriga a falar inglês, sabe? Então, e ele é britânico mesmo. Olha aí. Está nos Estados Unidos, mas é britânico. Olha aí, falei que é inglês britânico. Gente, um beijo, já extrapolamos nosso tempo. Um beijo. Está nos ouvindo. Para vocês também. Tudo de bom. Obrigado, Suzana. Obrigado, Diógenes. Obrigado, Júnior. Obrigado, Suzana. Até a próxima. Até.